Shalom, povo de Deus, rapaz. Boa tarde. Bom mês, bom início de junho, como vocês estão? Glória a Deus pela vida de vocês, amém? Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Olá, Dani, Bruno Correia. Shalom, como vocês estão? Deixa eu tirar aqui essas essas flores. Da glória, começou junho. Estamos na metade do mês. Meu Deus, como passou rápido, né? E glória a Deus por isso. Bom dia, Fagner. Sheila. Graça e paz, Dani. Então, deixa eu colocar aqui. Bom dia. Estamos em junho. Metade do ano. Meu Deus, como tá rápido. Os dias estão mais curtos. Normalmente não tá dando pra fazer muita coisa, não. Mas a gente vai seguindo, não é verdade? Eu não sei vocês, mas as coisas que eu fazia antes, agora dá pra fazer a metade. Quando eu vejo, já acabou o dia, já foi. Então, a coisa tá séria. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu botar aqui o tema de hoje. Para que quem vai chegando já saiba o que vamos falar. Amém? Então pronto. Coloquei. Glória a Deus. Deixa eu avisar aqui para os irmãozinhos que vamos começar. E hoje vai ser poderoso. Então me contem como é que vocês estão. Iniciou junho. O que vocês vão fazer nesse mês? Vocês vão visitar a família de vocês? Normalmente as pessoas visitam as famílias nesse mês, né? Ou nesse mês ou em dezembro. E se eu pudesse, eu ia visitar a minha família. Eu queria estar lá. Mas Deus sabe todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Se você puder, compartilha com outras pessoas essa live. Eu quero iniciar já para que a gente tenha muita coisa hoje para falar. Muita coisa para arrancar da nossa vida. Então, eu quero falar sobre o espírito da ganância, ou a ganância, né? A ganância que muitas vezes está enraizada na nossa alma. Amém? Glória a Deus. Então, vamos avançando. Os irmãos vão entrando aí depois. Amém? Olá, Lena. Deus abençoe. Glória a Deus. Então, vamos avançar. Feche seus olhos se você puder. Eu quero consagrar essa live ao Senhor Jesus. Amém? Querido Espírito Santo, eu quero te agradecer por essa tarde, por essa live. Em nome de Jesus, eu quero consagrar essa live, que cada palavra que sai da minha boca seja consagrada ao Senhor Jesus, para que Ele me instrua na palavra. Senhor, abre os rios da glória, da revelação para os meus irmãos.
para as pessoas que estão conectadas agora e para as que vão assistir depois. Eu te consagro, Senhor Jesus, essa live, os telefones conectados, a nossa vida, a vida de cada pessoa. Eu te consagro esse mês que começou junho, de acordo com o calendário calendário romano. Então, quero te consagrar, Pai, esse mês de junho, essa semana, que o Senhor possa, Pai, nos ensinar a andar na Tua verdade, nos Teus caminhos, que o Senhor possa nos guiar a andar na Tua vontade, Senhor, e a que a gente prevaleça, que a gente nem olhe para a direita nem para a esquerda, mas olhe para o alvo, e o alvo é Cristo. Obrigada, Senhor, por tudo que já aconteceu nessa manhã, nesse início de tarde. Obrigada porque o Senhor é tudo que nós precisamos na nossa vida. O Senhor é bom, a Tua graça nos basta. Obrigada pelos ensinamentos que o Senhor tem nos dado. Obrigada, Senhor, pela vida de cada pessoa que tem vindo a aprender junto comigo e com o Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, porque sem Ti nós não somos capazes de nada. Arranca de nós toda ganância, toda avareza, toda escassez, toda mentira, todo o ego da nossa vida e coloca, Pai, todos os 9 frutos do Espírito. Coloca os 9 dons na nossa vida, Pai, para que a gente ande em verdade, em espírito, em poder e em unção. Obrigada, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor é. Obrigada, Pai, pela vida de cada família conectada aqui e as que vão assistir depois. Eu te dou toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação. Eu te glorifico, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos avançar. Então, hoje eu quero que a gente destrone a ganância e restaure o governo de Deus no nosso coração e na nossa vida. Então, uma das maiores batalhas espirituais que um cristão enfrenta não acontece apenas nas áreas dos pecados visíveis. Muitas vezes ela acontece em lugares escondidos no nosso coração. Existe um inimigo silencioso que não se apresenta como um demônio assustador, nem como um pecado escandaloso. Pelo contrário, ele costuma se apresentar como um simples desejo de crescer, prosperar e conquistar. Esse inimigo se chama ganância. Amém? Então a ganância, ela é perigosa porque ela raramente é reconhecida por quem a possui. Então as pessoas que são gananciosas, elas não reconhecem. As pessoas que têm a ganância dentro da sua alma, elas não reconhecem que elas são gananciosas. Então dificilmente ela vai admitir que ela é uma pessoa gananciosa. E ela vai dizer assim, eu sou ganancioso. A maioria das pessoas acredita que apenas está buscando uma vida melhor. Entretanto, existe uma diferença profunda entre desejar crescer e viver escravizado pelo desejo de possuir cada vez mais. Existe uma diferença. A gente vai falar exatamente sobre isso hoje. A gente vive numa sociedade que mede valor das pessoas pelo que elas possuem. Então, as pessoas hoje, elas são medidas, não é só hoje. Isso já vem desde que o mundo é mundo. As pessoas, elas são medidas pelo que elas possuem. Por exemplo, o sucesso é frequentemente definido pelo tamanho da casa. Você olha para a casa de uma pessoa e você define essa pessoa pelo que ela possui, pelo tamanho da casa, se ela tem um carro, qual carro ela tem. Então, as pessoas hoje são definidas exatamente pelo que elas possuem, não por quem elas são. Então, isso não é desde hoje, já vem desde que o mundo é mundo. Pelo valor do carro, as pessoas pela quantidade de seguidores que ela tem, pela posição profissional ou pela conta bancária. Então, as pessoas são definidas, hoje, normalmente, alguém só se aproxima de você pelo que você tem, não pelo que você é. Então, a cultura moderna constantemente nos ensina que nunca temos o suficiente. Isso é o que a cultura moderna nos ensina. E isso faz você, muitas vezes, viver ansioso, porque você acha que você tem que viver naquela ansiedade de ter mais e mais e mais, e você não vive o agora e vive só pensando no futuro. Aí você é uma pessoa ansiosa.
compramos algo e logo surge um modelo mais novo. Você compra um telefone, por exemplo. Você compra... Eu fui essa escrava, tá? Eu fui uma escrava que era assim, saiu o novo iPhone, aí daqui a 6 meses já saiu o próximo. Aí eu tinha que comprar o próximo porque eu tinha que estar vivendo naquela época ali. Aí você compra agora vamos falar de coisas mais em conta. Um jogo de panelas. Aí sai um jogo de panelas melhor, mais bonito e da atualidade. Aí você já tem que comprar, aí você já coloca aquele sentimento dentro de você. Aí a moda de roupa sai agora. Aí você compra a moda. Aí daqui a pouco sai outra moda. Aí você já coloca dentro de você que você tem que se presentear e usar aquela roupa. Sai um carro. E assim sucessivamente é o que a modernidade agora. Ela constantemente nos ensina. Que nunca é o suficiente. E a gente tem que viver nesse consumismo, vivendo de acordo com a moda. Conquistamos um objeto, imediatamente surge outro. Recebemos uma bênção e já estamos preocupados com a próxima bênção. A gente não vive a bênção que a gente recebe. A gente já está preocupado com a próxima. E isso cria uma geração que vive correndo, mas nunca chega em algum lugar. Então, uma geração que conquista agora, mas ela não desfruta porque ela já começa a pensar no amanhã. Ela não desfruta do agora. E você deixa de viver, a única coisa que você tem é o agora. Você não tem daqui a 1 hora, você não sabe se você vai estar vivo. E aí, só que você não vive, você fica vegetando, vivendo de acordo com o que a geração tá trazendo para nossa vida. Por que a gente não vive o agora? A gente só vive pensando no daqui a pouco. Porque exatamente o que eu vou usar a nova ordem mundial, está fazendo com a nossa mentalidade é a gente viver estressado, preocupado, pensando só no daqui a pouco e não vivendo o agora. Pensando no como vai ser amanhã e deixo de viver o agora. Eu deixo de viver o que eu tenho, que é o agora, que Deus me presenteou. E Deus me presenteou com o agora, o momento agora. O daqui a pouco eu não tenho. Eu não sei se daqui a pouco eu vou estar viva. Mas por que é que eu vivo só preocupada com o daqui a pouco e não com o agora? Porque o que a geração moderna vem implementando na nossa mente, na nossa casa, nos nossos lares, é exatamente isso. Para você viver uma pessoa preocupada, ansiosa e gananciosa. Então, a gente vai falar hoje sobre a diferença da ganância para a ambição. Então, desculpa. A gente vive numa geração que acumula. Eita, Jesus, glória! Mas continua vazia. Então, a geração de hoje, ela só pensa em acumular. Mas ela vive vazia. E ela vai continuar vazia se ela não mudar a forma como ela vive, se ela não mudar primeiramente na mentalidade dela. São pessoas que só se aproximam de alguém pelo que ela tem, porque ela tem um carro do ano, porque é uma pessoa que é bem financeiramente, mas não pela essência que você carrega, a essência de Cristo. Então hoje as pessoas só se relacionam com você. Ou você, muitas vezes, pode ter se relacionado com alguém pelo que a pessoa possui. Se a pessoa demonstra que tem uma vida boa, que é rico, que é próspero. Uma geração que acumula, mas que está mais vazia do que tudo. Então, a verdade é que o coração humano foi criado para ser preenchido por Deus. Quando tentamos preencher esse espaço com dinheiro e bens materiais, status ou reconhecimento, criamos um vazio ainda maior. Por isso a ganância é tão destrutiva. Então eu estou falando da ganância, não da ambição, tá? Ela promete satisfação, mas produz insatisfação. Veja que coisa contraditória. Promete segurança, mas produz ansiedade. A ganância, ela age assim dentro da gente. A ganância, ela produz uma segurança momentânea. Mas você se torna uma pessoa extremamente ansiosa. Então, que segurança é essa que você vive ansioso? A ganância produz felicidade momentânea, mas produz também inquietação. Você é uma pessoa que não tem paz.
A ganância, ela promete abundância, mas produz escravidão. Então, você fica escravo das coisas. Você fica escravo, muitas vezes, para ter um status, mas você é uma pessoa extremamente ansiosa, você não tem paz. Muitas pessoas acreditam que são felizes quando conquistam algo específico. Aí vem aquela felicidade momentânea. Eu já vivi isso também. Elas dizem assim: quando eu comprar minha casa, eu vou ser feliz. Quando eu trocar o meu carro, eu serei feliz. Quando eu ganhar mais dinheiro, eu serei feliz porque eu vou pagar minhas contas. Mas a realidade mostra que a felicidade nunca chega dessa forma. Quando um objeto é alcançado, imediatamente outro vai ocupar o lugar. Perceba que quando você alcança algo que você queria, imediatamente outro objeto vai ocupar aquele lugar ali. Então a ganância não está relacionado apenas à quantidade de dinheiro, mas a alguém que possui. Amém? Então existem pessoas muito ricas que não são gananciosas. Existem essas pessoas sim. Existem pessoas muito pobres, mas que são profundamente gananciosas. Também existe, eu já vi também. Porque a ganância ela não é um problema financeiro. Ela é um problema espiritual. A ganância é um problema espiritual. Ela nasce quando o coração passa a acreditar que precisa de algo além de Deus para encontrar satisfação. Isso é uma pessoa gananciosa. Quando ela acha que ela precisa de algo material, de algo, de dinheiro, de fama, de algum objeto, além de Deus. E essa satisfação nunca vem. Porque quando chega um objeto, outro toma o lugar dela. Amém? Então, no Novo Testamento, a palavra grega utilizada para ganância é pleonexia, que significa ter mais do que o necessário. Desejar continuamente mais, insaciabilidade, uma fome que nunca é satisfeita. A ideia por trás da palavra é semelhante a um recipiente furado. Por mais que esteja enchido, ele nunca permanece cheio. Assim também é dentro de nós. Então, essa condição espiritual do ganancioso, ele conquista, mas ele não desfruta. Ele não tem uma vida para desfrutar, ele só quer juntar. O ganancioso, ele só quer colocar, só quer juntar, só quer trabalhar e olhar para o dinheiro, olhar para os objetos, mas ele nunca desfruta daquilo que Deus permitiu ele ter. Ele recebe algo, mas ele não agradece. Aí você vai perceber se realmente você é uma pessoa gananciosa ou não. A pessoa que é gananciosa, a paz para quem está entrando, shalom, irmão Zé, Deus abençoe. A pessoa gananciosa, ela recebe, mas não agradece. Ela alcança, mas não descansa. Ela conquista, mas ela não desfruta daquilo que Deus permitiu ela ter. Ela prospera, mas ela nunca sente que é o suficiente. Ela sempre está ansiosa e preocupada por mais. Então, aquilo que Deus permitiu ela ter, ela não desfruta. E ela entra naquele looping de eu conquisto, fica ansioso, preciso conquistar mais, mas eu não desfruto. Isso é uma pessoa gananciosa. No Antigo Testamento, encontramos a palavra hebraica betsa, frequentemente associada a lucro injusto, ganhos desonestos e obtenção de vantagens indevidas. Isso revela algo importante aqui. A Bíblia não apresenta a ganância apenas como desejar mais. Ela também mostra que a ganância frequentemente leva a pessoa a ultrapassar limites morais para conseguir aquilo que deseja. Amém? Então, por isso, a ganância ela não é apenas um desejo, um problema de desejo. É um problema de governo. Deus ou a busca... o problema da ganância é o Deus ou a busca incessante por mais. Então, eu quero falar agora um pouquinho de ambição e ganância. Qual é a diferença para você entender hoje se você está sendo uma pessoa ambiciosa ou uma pessoa gananciosa? Porque muita gente confunde e tem pessoas que são gananciosas e ela diz assim, não, eu sou ambiciosa, eu tenho que ter ambição. Só que ela é uma pessoa extremamente gananciosa, ela só quer produzir, mas ela não quer desfrutar. Ela só olha para ela não quer ajudar outros. Ela quer mais, mas ela vive ansioso.
pensando no amanhã, sendo que ela só tem o agora. Ela não agradece pelas bênçãos que o Senhor permitiu ela ter. Isso é uma pessoa que acha que é ambiciosa, mas ela é gananciosa. E a ganância é um problema espiritual. Então, a diferença entre ambição e ganância, essa é uma das partes mais importantes desse estudo aqui hoje, que eu quero falar para vocês. Muitas pessoas confundem ambição com ganância, mas elas não são iguais. O que é ambição? Ambição saudável é a capacidade de sonhar, crescer e desenvolver os talentos que Deus concedeu a você. A ambição faz uma pessoa estudar, a ambição faz uma pessoa trabalhar, a ambição faz uma pessoa abrir uma empresa. A ambição, ela faz uma pessoa buscar excelência. Faz uma pessoa desejar um legado saudável que não ofende a Deus. Essa é a ambição. Na verdade, muitos homens e mulheres usados por Deus foram extremamente ambiciosos no sentido positivo da palavra. José, ele foi ambicioso. José do Egito. Daniel, ele foi ambicioso. Neemias foi ambicioso. Paulo foi ambicioso. Todos eles desejavam crescer, produzir frutos e cumprir o seu propósito. A diferença é que eles colocaram Deus acima dos seus objetos e acima de qualquer coisa. Isso é uma pessoa ambiciosa. Não é errado a gente ter ambição. Agora, o errado é quando a gente coloca a ganância na frente. Então, vocês conseguem ver a diferença de uma pessoa ambiciosa de uma pessoa gananciosa? A diferença é que eles colocaram Deus acima de qualquer coisa. Eles não passaram por cima das pessoas para ter algo. Tem gente que só faz as coisas, só pensa no dinheiro, não pensa em ajudar outra pessoa. Então você é uma pessoa gananciosa. Uma pessoa que só faz algo se ela receber algo em troca. Só vou fazer porque estão me pagando. Não vou fazer porque eu quero ajudar alguém. Você é uma pessoa que só olha para as coisas se você for ganhar algo. Se alguém for te pagar, se alguém for te ajudar, se alguém for te devolver algo. Você nunca coloca princípios à frente. Você coloca sempre o seu desejo, o seu dinheiro, a sua vontade. Agora, o que é ganância? A gente falou de ambição. O que é uma pessoa ambiciosa? Pessoa ambiciosa é quando ele coloca Deus acima de tudo. Primeiro Deus. E aí Deus dá mais a ele. Mais ideias, mais portas abertas, mas ele coloca Deus acima de qualquer coisa. Tem coisas que o Senhor já mandou fazer que eu não ia receber nada por aquilo, mas o Senhor disse, vá lá e ajuda aquela pessoa. Eu fui lá e fiz. Aquilo me custou tempo, custou coisas que eu tinha para fazer, mas o Senhor disse, olhe para essa pessoa, não se ela tem algo ou não para te devolver, olhe para essa pessoa como uma alma, que eu quero ajudar. Então eu fui lá e fiz. Mas tem pessoas que só faz algo se alguém te der algo de volta, em troco, de volta, ou te pagar. Então, vocês conseguem entender a diferença de uma pessoa ambiciosa e de uma pessoa gananciosa? Agora vamos falar da ganância. A ganância começa quando o objeto se torna mais importante do que Deus. Quando o dinheiro se torna mais importante do que Deus. Quando você tem que fazer algo, mas você só faz se essa pessoa te pagar, se essa pessoa te devolver algo. Se essa pessoa ficar te devendo um favor. Ela nasce quando a conquista passa a valer mais do que o caráter. Quando o lucro passa a valer mais do que a própria verdade. E quando o dinheiro passa a valer mais do que a família. E são pessoas gananciosas. Quando o status passa a valer mais do que a presença de Deus. Então, quando você se aproximar de uma pessoa ou você quiser algo, não se aproxime pelo que ela tem, se aproxime por quem ela é. A ambição diz assim, quero crescer para cumprir o meu propósito. Já a ganância diz assim, quero crescer a qualquer custo. Vocês conseguem entender a diferença da ambição e da ganância? A ambição trabalha, a ganância explora. A ambição produz, a ganância acumula. A ambição agradece, mas a ganância reclama. Mesmo que você tenha algo, que você adquiriu algo, você continua reclamando. A ambição glorifica a Deus por tudo que Deus faz e permite ter e dar. Já a ganância glorifica o seu próprio ego.
Não, eu consegui porque eu sou capaz. Você sempre dá a glória para você mesmo. Ou para coisas ou pessoas. Então, como saber se eu estou sendo ambicioso ou ganancioso? Faça essas perguntas para si mesmo hoje. Eu continuaria obedecendo a Deus se isso me custasse dinheiro? Eu perderia uma oportunidade financeira para preservar meus princípios? Ou eu só faria se tiver uma oportunidade financeira? Eu consigo me alegrar genuinamente quando outra pessoa prospera? Ou eu sinto inveja? Ou eu sinto que era para ser eu? Você consegue agora ver se você está sendo ganancioso ou ambicioso? Eu sou grato pelo que eu já possuo? Ou eu continuo reclamando? Eu tenho paz e vivo constantemente, ou eu tenho paz ou vivo constantemente ansioso para conquistar mais? A minha identidade está em Cristo ou nas minhas oportunidades? Eu uso pessoas ou eu amo pessoas? Eita, Glória, essa é forte. Então, faça essas perguntas hoje. Eu uso as pessoas ou eu amo as pessoas? A minha identidade é em Cristo ou eu só faço alguma coisa quando elas me pagam ou quando elas me devolvem algo em troca? Eu tenho paz ou vivo constantemente ansioso para conquistar mais? Eu consigo me alegrar quando eu vejo uma pessoa conquistar algo que eu também quero? Ou eu sinto o sentimento de inveja? Aí você vai observar se você é ganancioso ou se você é ambicioso. Essas perguntas revelam muito sobre o estado do nosso coração. E o problema da ganância não é possuir coisas. O problema é quando as coisas passam a possuir você. Então, em Provérbios 16:8, Lucas 12:15 e Timóteo 6:10, aprofundando cada um deles com aplicações práticas aqui sobre esse assunto, existem exemplos bíblicos como Judas, Acã, Balaão e o jovem rico Zaqueu, mostrando as consequências da ganância e o poder libertador da generosidade. Amém? Então, a maior tragédia da ganância não é perder dinheiro. A maior tragédia da ganância é perder a capacidade de perceber que Deus já é o suficiente. O ganancioso, ele vive perseguindo algo que acredita que o completará. Aí quando ele consegue aquele algo, já vem outro sentimento para ele alcançar outra coisa. É assim que o ganancioso vive. Mas nenhuma quantia de dinheiro consegue preencher um vazio espiritual. Por isso que a ganância é espiritual. Nenhuma posição social consegue curar uma alma ferida. Por isso que quando uma pessoa consegue algo que você deseja e você sente aquele sentimento de inveja, ou você sente aquele sentimento de felicidade porque Deus abençoou aquela pessoa, você vai começar a entender quem você é e como você está sendo. Se você é uma pessoa que é gananciosa ou se você é uma pessoa que tem ambição. Mas você tem ambição e você mesmo assim fica feliz com a conquista do próximo. E hoje é muito difícil você ver as pessoas te aplaudindo pelas suas conquistas. Dentro da sua família, dentro do seu meio de trabalho, dentro da igreja. Nos lugares onde você anda, é muito poucas pessoas que ficam felizes com a sua conquista. Tem muitas que demonstram que estão felizes, mas é só para demonstrar e disfarçar aquele sentimento de inveja que elas estão sentindo. E quando você tem o discernimento espiritual, você consegue observar na hora que aquela felicidade da pessoa não é verdadeira. Que aquela felicidade é apenas tentando disfarçar aquele sentimento de inveja e de ganância que a pessoa tem dentro dela. Por isso que é tão importante a gente ter discernimento de espírito. Para que você veja realmente quem está do seu lado. Quem aplaude você quando você conquista algo que você deseja.
Amém? Então, nenhuma conquista consegue substituir a presença de Deus. Nenhuma. Então, a ganância é uma tentativa humana de preencher necessidades externas com recursos temporários. Para você se sentir bem realizado, tem que ter algum recurso, você tem que conquistar algo, senão você não se sente bem, você não sente paz, você não sente alegria, você não sente felicidade. Por isso, ela nunca funciona. O coração sempre vai pedir mais, por isso. Mais dinheiro, mais reconhecimento, mais controle, mais influência, mais poder. Até que a pessoa perceba que aquilo que ela procurava nunca esteve nas riquezas, mas sempre esteve em Deus. Quando você alcançar esse patamar, aí você vai entender que nada vai tirar a sua paz. Você pode estar muito milionário, ou você pode ter apenas agora aqui a metade de um pacote de arroz para comer a semana inteira. Porque a sua confiança é em Deus, não é no que você tem. Então, quando Deus governa o coração, a prosperidade deixa de ser um ídolo e passa a ser uma ferramenta. Quando Deus governa o coração, a pessoa consegue possuir riquezas sem ser possuído por elas. Por isso que Deus, muitas pessoas, Deus não permite que elas prosperem, porque se prosperar elas viram a casaca. Ela sai da igreja, ela vai viver a vida dela, ela nem se lembra que Deus existe. Ela nem se lembra que existe um Deus que permitiu ela viver aquelas riquezas, aquela prosperidade. Por isso que muita gente tá assim, Deus, mas por que Deus não muda a minha história? Mas porque eu tô vivendo nesse deserto? Porque Deus sabe o seu coração. Deus sabe que se Ele prosperar você, você vai se afastar dele. E em vez de você olhar para Deus como o dono de tudo, você vai olhar para as suas riquezas como o dono da sua vida. E você fica pertencente e você deixa aquela ganância, aquela prosperidade que Deus permitiu você ter, que ela domina a sua vida. E por isso, muitas vezes, você só faz algo se você receber algo em troca. Você não faz de boa vontade, de coração. Você não abençoa uma pessoa de coração, você só abençoa porque ela pode te devolver algo em troca. Então, isso você não quer abençoar, você está fazendo uma troca. E é o que muitas pessoas fazem. As pessoas acham que Deus é uma moeda de troca. Deus não é moeda de troca. Deus abençoa porque Ele te ama, Ele é teu pai. E você é filho. E você colocou o seu coração nele. Agora, tem gente aqui que só faz jejum pedindo algo em troca a Deus. Você não faz jejum para você melhorar a si mesmo. Para você fazer um jejum e dizer, não, Senhor, eu preciso me santificar porque eu quero me aproximar de Ti. As pessoas fazem jejum porque elas querem algo em troca, querem que Deus abra a porta, querem que Deus dê trabalho a elas. Aí você acha que Deus é moeda de troca? Deus vai abençoar você porque Ele te ama. E o jejum, só para esclarecer, jejum é para melhorar você mesmo. Não é para fazer Deus fazer as coisas para você, não. Ele vai fazer se Ele quiser, na hora que Ele quiser. Só que a gente acha que Deus é uma moeda de troca. E Deus não é. Então, por isso que muitas vezes Deus ainda não abençoou você, porque a intenção do seu coração está na troca, está em fazer algo para alguém porque você espera algo também, ou porque o seu coração está olhando só para as coisas materiais. O seu coração não está colocando a dependência nele. Amém? Então, a pessoa gananciosa, ela nunca está contente com pouco. Ela só se contenta ali rapidamente quando ela conquista algo, daqui a pouco vem o mesmo sentimento, a mesma ansiedade. O contentamento é saber que Cristo é suficiente em qualquer circunstância. Você tendo milhões ou você não tendo nada. Na sua conta, a sua conta está negativa até. Então, o seu contentamento é saber que Cristo é suficiente. Aí Deus te abençoa. Quando Ele vê que você está totalmente colocando a sua dependência, o seu olhar, o seu coração em Cristo.
Agora, enquanto você fica vivendo como moeda de troca, achando que Deus é troca, eu vou jejuar para Deus abrir porta para mim. Eu vou jejuar para Deus me dar isso. Você está dizendo assim, Deus, eu não confio no Senhor. Eu vou fazer isso aqui para que o Senhor me dê também algo. E é o que muitos cristãos, que diz cristão, estão fazendo. Fazendo de Deus uma moeda de troca. Então, a verdadeira liberdade não é estar em ter tudo. A verdadeira liberdade não é estar em ficar olhando só para o ter. A verdadeira liberdade é estar em não ser escravo de nada além de Deus. E isso é a verdadeira liberdade. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vocês estão muito calados hoje. Mas eu espero que hoje, em nome de Jesus, vocês consigam agora entender a diferença de uma pessoa gananciosa e a diferença de uma pessoa ambiciosa. Ambição não é pecado. Não é errado a gente ser ambicioso. A gente olhar para uma vida melhor. Olhar em prosperar. Mas a ganância te afasta de Deus. E faz você olhar para todos os lados, menos para Deus. Faz você viver sendo uma pessoa ansiosa, preocupada. Mas sempre olhando sempre para você, para mim. Eu. A pessoa gananciosa, ela sempre quer mais, mas ela nunca quer abençoar a vida de ninguém. A pessoa gananciosa, ela sempre quer para ela. Amém, Abner, amém. A pessoa gananciosa faz você sempre querer mais. Você viver preocupado com trabalho, com produção, mas nunca olhando para as pessoas que estão do seu lado. Nunca olhando para a necessidade das pessoas. Nunca olhando para agradecer aquilo que Deus já te deu. Faz sempre você olhar para o mais, mas não para a gratidão do que Deus já fez na sua vida. E aí você, em vez de ser ambicioso, você é ganancioso. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Que hoje vocês possam arrancar toda ganância da sua vida, toda ganância do seu coração. E que a gente venha hoje, que a gente possa ser pessoas ambiciosas, mas ambicioso, saudável, olhando para Cristo, colocando a fé nele. Fazendo a nossa parte, mas também olhando para as pessoas que estão ao nosso lado, que precisam de ajuda, que você faz algo para abençoar, não esperando algo em troca, que você olhe para uma vida melhor, uma vida próspera e abençoada, mas que aquilo não tome o seu coração e o lugar que é de Deus, para que você não se perca. Porque quando você não olha para Cristo, e você não agradece, só faz quando algo para alguém, quando alguém vai te devolver algo, você começou a se perder. Amém? Glória a Deus. Então, quero fazer uma oração para a gente finalizar esse estudo. Aqui. Deixa eu abrir aqui a oração que eu preparei para vocês. Mas a oração mesmo boa é aquela que vem do nosso coração. Mas é como os irmãos querem que eu coloque sempre por escrita, para depois mandar no grupo, então eu deixo aqui tudo preparadinho para depois enviar para vocês, tá bom? Então, ai Jesus, vamos lá. Então, se você puder, feche os seus olhos. Eu quero fazer essa oração em nome de Jesus, amém? Pai amado, eu quero entrar na tua presença, eu quero te chamar, Senhor, Espírito Santo. Nesta hora eu te peço que sondes profundamente os nossos corações. Revela toda raiz de ganância, avareza, inveja, comparação e insatisfação que possa existir dentro de mim hoje e dentro dos meus irmãos. Quebra todo o amor desonesto ao dinheiro, aos status, ao reconhecimento e às conquistas.
Ensina-me a proteger sem me afastar da tua presença. Ensina-me a crescer sem perder meus princípios. Ensina-me a conquistar sem abandonar o meu caráter. Que eu jamais troque a tua vontade por vantagens temporárias. Que eu aprenda a celebrar a prosperidade dos outros, a viver em gratidão e a confiar plenamente no teu cuidado. Que o Senhor seja sempre o amor, o maior tesouro da minha vida, em todas as áreas, acima de qualquer coisa. Que eu olhe para ti, Jesus, acima de qualquer dificuldade, de qualquer bênção que eu tenha recebido. Em nome de Jesus, que o teu sangue me lave hoje, Pai, arrancando de mim toda ganância, toda mentira que eu tenho falado para poder ganhar algo de alguém. Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida de vocês hoje, que vocês possam arrancar toda ganância da sua vida e que você possa colocar a ambição saudável, a ambição que está na palavra de Deus. E que vocês possam mudar a forma como vocês agem, como vocês pensam, como vocês fazem. Fazendo aquilo que Jesus nos ensinou. Não fazendo aquilo que a nossa alma ferida muitas vezes quer. Porque quando a gente faz o que a nossa alma ferida quer, a gente se perde. Como, por exemplo, você está cheio de coisas hoje para fazer e Deus diz assim, ó, pare tudo e vá ali ajudar o meu filho que está precisando ou a minha filha que está precisando. Aí você tem 1001 coisas para fazer. Você está cheio de coisas para fazer. Mas aí você diz assim, não, Deus, se o Senhor está mandando, eu vou parar aqui de fazer as coisas e vou lá te obedecer. E quando você chega lá, você ajuda essa pessoa, você até ora por essa pessoa e muitas vezes a pessoa se volta para Cristo. Então, quando você obedece, você busca ouvir a voz daquele que sabe todas as coisas, você não erra. E aí você começa a arrancar tudo aquilo que te afastou dele. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, para quem está chegando agora, minha amiga, irmã Heloísa, minha xará, Ana Paula, a gente faz estudos bíblicos todo de segunda a sexta ao meio-dia, tá? E são assuntos falados que vêm da Bíblia. Nada pode ser fora da Bíblia, da palavra. E que o Senhor possa abençoar vocês, que vocês possam abençoar a vida de outras pessoas, mandando essa live para outras pessoas. Amém? Um beijo no seu coração. Deus abençoe vocês. Eu vou colocar aqui o meu Pix, se você quiser semear no meu ministério. Eu tô colocando aqui, tá? O Pix, não faça por obrigação, não faça porque eu tô falando, faça em amor. Porque você sentiu no seu coração e porque você é uma pessoa que abençoa outros. Amém? Um beijo no seu coração. Que Deus abençoe vocês. Amanhã nós voltamos para mais um assunto, em nome de Jesus. E eu creio que a gente vai continuar essa semana falando sobre esse assunto. Tá? É muita coisa para falar, mas é muita coisa também para a gente aprender, é muita coisa para a gente arrancar da nossa vida, para a gente renunciar. Porque se nós formos avarentos, escassos, mesquinhos, gananciosos, mentirosos, para conseguir algo, ou para ser alguém, ou para se aproximar de alguém, se a gente fizer algo só esperando algo em troca, você não está sendo uma filha e um filho de Deus. Você está deixando que Mamon governe a sua vida. E quem foi o Deus com D minúsculo que Jesus falou na Bíblia? Que até ele chamou de Senhor? Mamon. Então, ou você serve a Mamon, ou você serve a Deus. Os dois não tem como. E é o que muita gente acha que está servindo a Deus, mas que o coração dele está exatamente olhando para Mamon. O coração dele está servindo a um senhor chamado Mamon.
E muita gente está perdida achando que o Espírito Santo está ali, sendo que o Espírito Santo já se retirou dali. Porque são pessoas que só fazem algo, só ajudam alguém quando espera algo em troca. Só faço algo para alguém se essa pessoa tiver como me pagar ou me devolver algo em troca, ou me devolver com favores. Isso não é o Espírito Santo de Deus. Isso é Mamon agindo na vida da pessoa. Amém? Glória a Deus. Um beijo no seu coração. Deus abençoe vocês nessa tarde. Até amanhã, ao meio-dia, se Deus quiser. E se você puder me ajudar para que essa live chegue em outras pessoas, curte e comenta quando eu finalizar aqui a live. Amém? Até amanhã.